Olá pessoal, eu me chamo Ingrid, eu fiz uma live recentemente com as professoras do estado, conversando com elas e esclarecendo algumas dúvidas a respeito do Google Classroom. Eu sou formada em letras, mas o meu mestrado, minha área de pesquisa, minha linha de pesquisa é área de tecnologias da educação. Então, eu já conheço algumas tecnologias, alguns recursos, e por isso me convidaram para ajudar essas professoras ali da região de Cornélio Procópio, ok? Eu ia adaptar a live que eu fiz para elas, cortar em forma de vídeo de passo a passo, só que ele acabou ficando um vídeo bastante longo, porque eu ia tirando dúvidas delas no decorrer da live. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para ser um pouco mais curto e mais prático, para poder ser compartilhado, caso elas queiram compartilhar com alguém, e para as pessoas que não conseguiram participar naquele dia, mas que faziam parte de um grupo bastante grande de professores que estavam precisando de ajuda. Então, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui, vocês podem me encontrar, inclusive vocês podem me encontrar na minha página do Facebook, que eu dou dicas de recursos tecnológicos, aplicativos e sites que professores podem usar para poder incrementar mais as suas aulas. Eu já fazia isso muito antes do Covid-19 e agora está sendo cada vez mais necessário. E eu também presto ajuda, eu dou aulas, dou formação de professores na área de tecnologias, então quem quiser me procurar, quem quiser fazer uma formação com a sua escola, pode me procurar também, ok? Então vamos lá, vou compartilhando a minha tela com vocês e aí a gente pode ir aprendendo e depois ensinando outros, ok? É um tutorial bastante básico, eu vou fazer desde o princípio. Vou mostrar até como é que se cria a turma. Apesar de que eu vi que as turmas da SEED, elas estão sendo criadas pela própria secretaria, mas é bom a gente saber todo o processo, né? Bom, pessoal, depois que você está logado no Google com a sua conta, você vem aqui, clica ali em aplicativos. Aqui em Google Sala de Aula, você já chega lá na sua sala. Então, para você criar uma sala de aula, você vem aqui no mais. Se você vier em participar da turma, você vai participar de uma turma como aluno. Se você vier em criar turma, daí você vai entrar como professor. Depois de aceitar os termos, você continua e vai criar a sua turma. Por exemplo, eu vou criar aqui uma turma de primeiro ano do ensino médio. Vou colocar aqui o nome da minha escola, vou inventar uma escola fictícia, a Escola São João. O assunto é a minha disciplina, então eu vou colocar aqui uma disciplina também. Vou colocar, por exemplo, matemática. E vou colocar a sala, por exemplo, sala A, sala B, sala C, vou colocar a sala A. E aí você vai criar. É simples assim. Quando você criar a sua sala, você depois dela vai ter que convidar os seus alunos. Como que você convida os alunos? Você compartilha com eles esse código que aparece logo embaixo do nome da turma. Esse é o código que eles precisam. Lembra daquele maisinho participar turma? Eles vão fazer aquele mesmo processo. Vão clicar no maisinho e vão em participar turma, ok? Então, olha só. Assim ele aparece para vocês a primeiro momento, vocês podem customizar porque eles têm mais a cara da sala de aula de vocês. Você vem aqui em selecionar tema, você pode colocar um tema da sua disciplina, ou você pode fazer um upload de uma foto da turma, se você tiver, ok? Depois disso, é bastante interessante a gente lembrar que o Google Classroom, ele tem essa proposta de ser justamente como, uma sala de aula virtual que se assemelha a uma sala de aula física. Como, por exemplo, na nossa sala de aula, geralmente a gente tem aqueles murais que a gente coloca recados, a gente coloca, às vezes, as notas, às vezes a gente coloca um trabalho que tem para se fazer, a gente tem o nosso quadro. Então, essa é a proposta, mais ou menos, do Google Classroom, ok? Fazer como se fosse, na internet, uma sala de aula virtual. Literalmente, uma sala onde a gente vai postar os avisos, vai conversar com os alunos, vai mandar nota e vai mandar atividade. Ok?
Por isso que é interessante que vocês busquem outros recursos tecnológicos para trazer para o Google Classroom, ok? Como a gente vai ver aqui o exemplo do Google Forms, mas existem muitos outros recursos que vocês podem usar, sites que vocês podem usar, porque o Google Classroom ele é muito legal, só que ele tem essa limitação de ser somente a sala de aula virtual. O que você vai trazer de legal é você que vai ter que buscar e trazer de fora e vai incorporar aqui. Nós vamos ver como nós vamos fazer isso, ok? A primeira parte que aparece aqui, gente, é um mural onde você vai dar recados para os seus alunos. Então, você pode vir aqui e falar um olá, pessoal. Aqui é um mural mesmo de recados. Como vão? Ok? E aí você pode escolher mandar para um aluno específico, depois que você tiver os seus alunos adicionados, eles vão aparecer aqui. Ou mandar para todos os alunos, ok? E você vem postar e vai ficar aqui a sua mensagem, ok? O pessoal pode vir, os alunos podem vir aqui embaixo e continuar respondendo você. O mais interessante é a questão das atividades. Então, como que nós fazemos? Nós temos 4 opções de atividades para nós criarmos aqui. Nós podemos criar uma atividade com teste, pergunta ou material. Então, vamos lá. Primeiro, a atividade. Essa daqui é uma atividade que eu indico para vocês criarem. Quando for, por exemplo, para eles enviarem alguma coisa para você. Como enviar de volta um artigo do Word, enviar uma planilha do Excel às vezes, ou uma foto. Esse daqui é a atividade que eu acho mais ideal para você quando você quer receber alguma coisa do seu aluno. Por exemplo, digamos que eu coloque aqui um documento do Word e o meu aluno tem que responder e me enviar de volta. Então, eu vou colocar aqui. Por exemplo, essa atividade vai ser responda ao questionário. Então, eu posso vir aqui e explicar para o meu aluno como ele vai ter que fazer. Então, baixe o documento e responda. Tá? Aí você vem aqui em adicionar e você procura lá no seu arquivo onde você já tinha salvado o documento do Word, aquele que você digitou para os seus alunos completar. Então, você vem aqui em arquivo, encontra ele no seu computador e faz o upload, ok? Digamos que eu tenha feito o upload. Ou então, você pode ir direto no seu Google Drive, por exemplo, e encontrar direto de lá, você já pode colocar. Ok? Pode pôr também uma foto, pode pôr também um vídeo. Você pode aqui colocar, por exemplo, um link de um vídeo e falar para o aluno responder também o documento com o vídeo. Você pode acrescentar várias coisas aqui nessa tarefa. É só você vir aqui em adicionar. Depois que você adicionou, você tem que vir aqui do lado e confirmar se essas informações estão corretas. Por exemplo, quantos pontos você vai fazer? Digamos que seja 10 pontos. Se for sem nota, você clica ali em sem nota. Vou colocar 10 pontos valendo. Você pode escolher a data que ele vai entregar. Então, por exemplo, eu vou colocar para a próxima semana. Você escolhe se você quer que tenha uma hora específica para parar de receber ou não. Confirma se está tudo certo. Você pode organizar por tópicos para depois ficar mais fácil de achar, por exemplo, com o tópico Word. E aí você vem aqui em criar atividade. Digamos que você ainda não quer criar essa atividade. Você quer deixá-la guardada para depois você editar, colocar mais coisas. Você vem aqui em salvar rascunho. Aí vai ficar salvo tudo que você já fez, mas não vai ser publicado para o aluno. Se você vier aqui em programar, você vai criar a atividade, só que ela só vai aparecer para o aluno na data que você colocar. Por exemplo, aqui, ó, programar para ser publicada amanhã, dia 20 de abril, ou dia 23. Você que vai escolher para quando que ela vai aparecer para o aluno. Ou se você já achar que já pode publicar, você vem aqui em criar atividade. Ela já vai aparecer automaticamente. Lembra que eu criei o tópico Word para ficar mais fácil? Então, eu posso colocar todas as tarefas que forem de Word dentro desse tópico. Ou então de tabela, imagem, vídeo. Você pode organizar de acordo com o que você achar melhor. Vamos criar agora a atividade com um teste. Quando você vai em atividade com um teste, ela já abre automaticamente um formulário do Google, ok?
Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Nem todos, talvez, já tenham criado um formulário do Google. Essa parte aqui, gente, de início, ela é igual, tá vendo? Você vai ter um título, instruções, essa parte aqui também. O que tem de novo aqui? O formulário Google. Tá vendo que aqui já apareceu esse formulário? Se você clica nele, ele vai abrir uma janela para você, ali do lado, com um formulário. O que é esse formulário do Google se você nunca utilizou? Você pode usar ele para você fazer perguntas para as pessoas, para você fazer uma sondagem com seus alunos, ou até para você fazer em espécie de prova. Como que você faz? Você viu que é fácil? Você vai ali, atividade com teste, ele já aparece. Depois que ele apareceu, você vai editar o nome dele. Então, por exemplo, digamos que esse aqui seja um teste. Então, eu vou colocar aqui, teste 1. Posso explicar sobre o que vai se tratar o teste. Vou escrever aqui algumas letras só para vocês entenderem. E aqui você vai criar as questões. Então, por exemplo, digamos, de acordo com... E aí você pode escolher. Essa minha questão vai ter a resposta em forma de resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa. O aluno vai ter que me mandar um arquivo do computador dele. Ele vai colocar numa escala de 1 a 5 ou de 1 a 10. Então, você que vai escolher. Vou dar um exemplo aqui de múltipla escolha, em que só uma vai estar certa. Então, vou colocar aqui A, B e C, de exemplo. Você vem aqui em chave de resposta e você vai marcar qual é a resposta que está certa. Por exemplo, a B. E você vai dar aqui um número de pontos. Por exemplo, 3 pontos para essa questão. Concluído, tá vendo? Então, depois eu vou mostrar para vocês como é que isso vai aparecer para o aluno. Aí você vai criando as suas questões do seu teste. Agora vamos pegar de caixa de seleção, para você poder marcar mais de uma. Quais alternativas estão corretas? Então, eu vou colocar de novo só letras aqui para servirem de exemplo. A, B, C, D, E. Aí você faz o mesmo processo. Vem em chave de resposta, marca as que estão corretas, coloca a quantidade de pontos que você vai atribuir para essa questão, conclui. E você vai criando. Vou criar uma aqui de parágrafo para vocês verem. Ok? E sempre é interessante, gente, vocês marcarem como obrigatória, porque daí o aluno vai ter a opção de responder ou não. Ah, Ingrid, eu quero fazer, eu errei, como que eu faço? Você vem aqui em excluir. Ah, Ingrid, eu quero colocar essa pergunta 2 vezes, porque eu vou fazer uma questão bem parecida com a outra. Você vai ali em copiar e ela vai fazer a mesma pergunta só para você editar o que você quer mudar, ok? Aqui do lado, você pode acrescentar, usar esses botões para acrescentar outra pergunta, ou então para na pergunta você colocar um vídeo, para você colocar uma imagem, ok? Então, você vai poder customizar. Uma coisa importante, você pode deixar o seu questionário mais bonitinho também. Você pode vir aqui e escolher uma imagem de cabeçalho. Vou escolher essa aqui das balinhas. Digamos que tivesse a ver com o tema, né? Eu posso escolher a cor, tá vendo? Que vai aparecer. A letra que vai aparecer. Então, você pode customizar para ficar uma coisa assim, bem a sua cara, bem a cara da disciplina, bem bonitinho. Olha só que interessante. Se você vier aqui nesse botão visualizar, vai abrir aqui como aparece para o aluno depois o teste dele. Olha que legal. E se você... Deixa eu voltar lá onde a gente estava. Se você vier aqui em configurações, a gente vai ter uma parte bastante importante aqui. Você pode fazer com que o aluno sempre precise fazer login para responder, ou seja, sempre fique registrado. Se você quer que o aluno, depois de enviar, ele possa fazer de novo ou não. Se você quer que ele coloque o e-mail dele, para você ter o e-mail e a resposta de cada um. Se você quer embaralhar a ordem das perguntas. Se você quer mandar uma resposta para o aluno quando terminou, para poder aparecer, por exemplo, sua resposta foi enviada, seu teste foi concluído.
E se você quiser fazer em forma de teste, você pode, inclusive, controlar se o aluno vai poder ver, por exemplo, quando ele terminar o teste, ele pode ver quanto que ele acertou ou não. Você quer que ele veja as respostas que estão certas e as que estão erradas? Isso aqui você pode controlar. Porque, por exemplo, às vezes pode ser ruim fazer um teste e quando o aluno acaba de fazer, já aparecem as respostas certas ou erradas. Porque às vezes eles podem se comunicar, os alunos entre si, e acabar passando a resposta. Então, dessa forma, você controla todas essas questões lá no Configurações. Tendo tudo feito, digamos que o meu teste está concluído, eu venho aqui em enviar. Posso copiar o link. Ah, não, eu terminei. Se eu abrir direto por aqui, ó, digamos que eu terminei, você viu que eu não precisei clicar em salvar nada. Se eu não quero enviar por e-mail, eu só quero que fique salvo ali no Google Classroom, depois que eu terminei, ele vai salvando automaticamente, tá vendo? Ó, todas as alterações foram salvas. É só você fechar e ele já vai aparecer automático aqui. Vamos ver se deu certo? Viram só? Já aparece como aparece para o aluno. Olha que bacana. Então, vocês podem usar esse recurso para vocês criarem, às vezes, umas pequenas avaliações. Então, eu vou chamar isso aqui de avaliação. Vou fazer aqui, vou escrever algumas letras só. Vou colocar que esse daqui vale 50 pontos. Vou colocar a data de entrega para a semana que vem. E venho em criar atividade. Vou fazer uma de cada, porque depois eu vou entrar como o login do aluno, para vocês verem como é que aparece para eles, ok? Então, olha só, eu já tenho duas atividades, ó, respondo ao questionário e avaliação. Vamos fazer a terceira. Uma pergunta. Isso aqui é legal para quê? Quando você quer criar um estilo, um fórum. Então, vamos supor, você pediu para os alunos assistirem um vídeo e você quer que eles deem a opinião deles sobre o vídeo. Você vem aqui e fala, escreva sua opinião. Vamos fazer melhor. Vou colocar aqui, ó. O que nos faz humanos? Por exemplo, uma pergunta que rende bastante conversa. Então, aqui eu posso colocar, assista ao vídeo e coloco o link do vídeo e depois responda a pergunta, ok? Eu posso vir aqui e adicionar o vídeo do YouTube diretamente. E olha só que interessante. Essa parte aqui continua aquela mesma que a gente já conhece. Só que aqui você tem a opção, os alunos podem responder uns aos outros. Então, por exemplo, nessa resposta, um aluno respondeu, o outro pode vir e responder a esse aluno, continuando a discussão ou não. Depois de escrever a resposta, os alunos podem modificar? Você que vai decidir isso aqui e vai marcar ou desmarcar. Feito isso, você vai lá no perguntar, tá vendo? Fica perguntando, nós já temos 3. E por último, é quando você quer simplesmente compartilhar um material com o seu aluno, mas você não é uma atividade em si que vale a nota. Então, vamos supor, às vezes você tem um livro PDF, um texto pequeno, ou um vídeo do seu computador e você quer compartilhar com eles. Você vem aqui no material, por exemplo, vou colocar um exemplo de um livro de literatura aqui. O Menino do Dedo Verde. E aí você explica aqui o que é. Vem adicionar do seu computador. Encontra lá no seu computador aonde que está. Faz o upload. E olha só que interessante. Aqui agora não tem como você colocar nota ou data de entrega, porque não é uma atividade. Vocês viram como muda? Então, esse daqui é só um material para os alunos consultarem, às vezes para fazer uma outra atividade. Você vem em postar. Olha só, nós já temos uma de cá. O que é isso aqui, Ingrid, de reutilizar postagem que aparece? Digamos que eu já tenho outra turma, em vez de ser do primeiro ano do ensino médio, ele é do 9º ano do Fundamental 2. E aí eu fiz uma tarefa lá e eu quero fazer a mesma tarefa aqui. Eu não preciso criar de novo, eu posso vir em reutilizar postagem. Todas as turmas que você for professor, elas vão aparecer aqui. E aí, com ela, você vai procurar nelas a tarefa que você quer reutilizar aqui e você pode simplesmente, então, fazer a tarefa em uma turma e usar ela em várias outras, ok? Ah, Ingrid, eu quero editar uma tarefa que eu
que eu já mandei. Você vem aqui nesses 3 pontinhos, editar, excluir ou copiar link para mandar, às vezes, no e-mail para o aluno, se o aluno tiver com dificuldade de encontrar. Então, aquelas tarefas que eu vi, aquelas sugestões de atividade que a SED já mandou, você pode editar clicando aqui, ó. Ok? Vocês podem mudar, acrescentar mais coisas. Agora, eu vou entrar como aluno para que vocês possam ver como que é que aparece essa turma que eu fiz para o aluno. Então, pessoal, olhem só. Eu já entrei aqui com uma outra senha. Não dá para a gente fazer esse teste como aluno com a sua mesma senha, tá? Então, você tem que ter um e-mail para você entrar e fazer a turma. E se você quiser testar essa turma, ver como é que ela tá, entre com outro e-mail. Aí você vem aqui em participar da turma. Eu vou copiar, lembra aquele código que eu mostrei para vocês, que estava lá no início? Era um código de letras e números. Eu vou copiar ele e eu vou colar ele aqui. Olha só. Venho aqui em participar. E olha só, já estou participando. Eu estou aqui como aluno. Então, olha só, eu consigo ver as postagens que a professora fez. Eu consigo responder aqui aquele oi que ela falou. Venho aqui e envio. E aí, como que o aluno vai ver as suas atividades? Ele vai vir aqui em atividades. E ele vai conseguir ver tudo que já foi postado. Aqui aparece para ele a data de entrega, se tem data de entrega ou não. Tá vendo? Essa daqui do que nos faz humanos não tem data de entrega. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou responder essa avaliação. E aí, vou voltar no login do professor para vocês verem. Lembra que a gente fez essa avaliação aqui, ó? Vai abrir para mim, eu vou responder aqui aleatoriamente, só para vocês verem como é que acontece. Vou colocar aqui um olá, só para ficar marcado a resposta. E vamos enviar. Olha só, aqui aparece que a minha resposta foi enviada e a tarefa foi marcada como concluída. O aluno já vê isso. E ele pode vir ver a pontuação dele ou não, ok? Tá vendo? Não apareceu para mim aqui qual que são as respostas corretas, porque eu não tinha colocado essa opção quando eu fiz aquele Google Forms, lembra? Mas o aluno consegue ver que, por exemplo, aqui de 8 questões ele acertou 0, ok? Como eu fiz aqui no exemplo. Aí, olha só que legal. Quando eu volto lá para minha atividade, já aparece aqui devolvido. Por quê? Isso aqui é legal vocês orientarem os alunos de vocês. Quando aparecer devolvido, quer dizer a mesma coisa que entregue, ok? É que a palavra devolvido às vezes dá uma confusão. Não é que o professor devolveu para ele fazer de novo, mas é porque foi entregue, tá tudo certo. Quando tiver devolvido, tá tudo certo. Vou dar aqui o exemplo do que nos faz humanos. Venho aqui em ver pergunta. Olha só como é que aparece para o aluno. Isso aqui, gente, eu estou mostrando para vocês porque às vezes os alunos podem confundir. Olha só. Aqui neste caso, tá aqui o que nos faz humanos, comentários da turma e digite sua resposta. Orientem os alunos a virem aqui colocar a resposta, porque aqui é só um comentário, tipo, legal ou difícil. É um comentário que todo mundo vai ver. Mas para contar como resposta feita, tem que vir aqui, ó. Aqui o aluno sabe que os outros vão poder ver a resposta dele. Ele vem aqui, por exemplo, na minha opinião, ele entrega, aí ó, que já aparece para ele, não vai ser possível mudar. Viu? Aparece devolvido, ou seja, entregue. Então o aluno já sabe que esse já foi feito. Aí se o aluno tiver alguma dificuldade, ele pode vir aqui e mandar um comentário particular. O professor não está abrindo no meu computador, o professor não conseguindo ler a imagem, ok?
Às vezes a gente manda umas tirinhas que não dá para ler, né? E aqui vai aparecer todas as respostas da turma, olha só que legal, né? Então, o aluno, às vezes, pode confundir essas duas partes. Olha só que interessante. Essa parte aqui onde eu coloquei legal, ela vai aparecer lá naquele mural. Lembra do mural que a gente tinha feito do Oi, tudo bem? Olha só. Aqui, aparece aqui no mural o comentário. Então, não é a resposta da tarefa. E por último, eu vou fazer aquela atividade. Lembra que eu tinha pedido para enviar um negócio do Word? Entrega do questionário, vem aqui em ver atividade. Mesma coisa, gente, aqui é um comentário que o aluno pode fazer. Legal, chato, difícil, né? Mas para enviar o trabalho, olha só, tá vendo? Adicionar ou criar. Então, ele pode vir aqui e mandar um link, ele pode mandar o documento do Word, ele pode mandar qualquer uma dessas opções que tem aqui. Olha que interessante. Quando ele fizer isso, depois que ele colocar aqui tudo que ele quer mandar, ele vem aqui marcar como concluída. Aí vai aparecer aqui, devolvido, ou seja, entregue, já está tudo feito. Olha só. Então, o aluno, ele consegue acessar aqui, assim, aqui ele consegue ver as pessoas que fazem parte da turma, as atividades, ele consegue ver, só dele colocar aqui em cima, ó, sem abrir, já aparece se está devolvido ou não, ou seja, se foi entregue, né? Aqui ele consegue ver todos os trabalhos dele organizados, ó. Aí ele pode ver qual que a professora já liberou, qual que já tem nota, e qual eu ainda não fiz, ok? Ele consegue ver por esses filtros. Vamos voltar lá no login da professora para a gente ver como é que aparece essa resposta do aluno para a professora. Então, aqui no login, olha só que interessante. Agora eu venho aqui em pessoas, tá vendo que já aparece aquela conta que eu entrei como aluno? E aí eu venho aqui em atividades, ó, aparece para mim que uma pessoa já fez um comentário. Quando eu clico aqui, ó, aparece que um já me entregou. Isso não estava aparecendo antes do meu aluno fazer, vocês perceberam? Então, olha só. Aparece quantos entregaram, quantos ainda não entregaram, qual que foi o comentário que foi feito. Então, o professor consegue organizar por aqui. Mas a parte mais legal é que agora ele consegue dar nota, olha só. Então, aqui nós temos as atividades. O professor pode vir aqui, de acordo com o que ele respondeu lá naquele fórum que ele fez, o professor vem atribuir uma nota, por exemplo, 8. 8 de 10. Tá vendo que ele fica aqui no salvando, mas ele aparece como rascunho? Olha só, digamos que essa aqui é aquela avaliação. Depois eu vou mostrar como é que o professor pode ver como é que quanto que o aluno aproveitou daquilo ou não. O aluno tirou 0, lembra que ele tinha acertado nenhuma? E aqui, do questionário, ele tirou 5. Todos eles aparecem como rascunho, quer dizer, o aluno ainda não está vendo. Então, o professor pode ir colocando as notas que o aluno não tem acesso. Para o aluno ter acesso, ele tem que vir aqui e vir em devolver tudo. Aí, tudo dessa tarefa, todas as notas dessa tarefa, ele vai devolver para os alunos. Ele pode fazer um comentário particular, por exemplo, muito bem. Ou então, faltou responder uma questão. Ele vai em devolver, olha só. Faltou uma ali, né, no meu, faltou uma questão. Olha só, agora já não aparece mais como rascunho, ou seja, meu aluno consegue ver. E daí, com os outros alunos, conforme você vai pondo as notas, ele vai calculando automaticamente a média da turma, ok? Mesma coisa. Você vem aqui em devolver. Você vem aqui e você fala, que pena. Por exemplo, vai em devolver. E ele vai enviar a nota para o aluno. Aí, depois que você enviou a nota, você não consegue mais alterar. Você pode vir ali em ver envio, ou seja, em ver o que o aluno mandou para você. Lembra que nesse caso, ele não te mandou nada do computador dele? Nesse caso aqui, ele tinha que responder lá naquele Google Forms. Como que eu vejo depois que ele respondeu? Aqui em Drive, sabe o seu Google Drive? Que aparece tudo o que você tem. Se você acabou de fazer, ele já vai aparecer aqui em cima. E aí, você consegue ver aqui, ó, respostas, tá vendo agora?
Você clica nas respostas e você consegue ver as respostas do seu aluno. Você consegue ver individual e você consegue ver por perguntas em maneira... você pode ver o desempenho deles a cada pergunta. E lembra, aqui não está aparecendo o nome do aluno porque eu não coloquei aquela opção de colocar o e-mail ou o nome obrigatório. Você pode colocar aqui a opção de colocar o e-mail ou o nome obrigatório, ok? E aí você pode, inclusive, ter todas essas respostas em uma planilha, já baixar na planilha do Excel depois que todos os seus alunos fizerem. E imprimir. Olha só que interessante, você consegue ter as respostas de todos os alunos impressas. Então, por aqui você consegue organizar. Lembra, se você quiser que tenha o nome de cada aluno, coloque uma pergunta aqui, seu nome, sua idade e seu e-mail, por exemplo, uma pergunta obrigatória, daí você vai saber quem é que respondeu, ok? Pessoal, além disso, vocês podem usar o Google Classroom também para vocês mandarem mensagens pessoais para os alunos. Vocês vêm aqui em pessoas e vocês podem enviar um e-mail para o aluno ou abrir direto, aqui tá vendo, na imagem do aluno, e você pode fazer um comentário do que ele fez, ok? Você pode conversar com ele, fazer um comentário especificamente de cada tarefa. Tá vendo? Você pode ir mandando mais e mais comentários depois com o tempo. Eu acredito que a princípio seja isso. Já dá para ter uma ideia, né, de como que os alunos fazem. Vocês podem acrescentar bastante coisa nele. Esse é o básico de como criar atividade. Ver as atividades feitas e atribuir uma nota. E também de como fazer um formulário do Google. Mas lembrem-se, vocês podem trazer muito mais coisas. Vocês podem trazer um outro tipo de formulário para cá. Vocês podem colocar a apresentação do PowerPoint. Vocês encontraram um site da internet que seja de perguntas ou respostas. Podem trazer para cá. O Google Classroom faz essa função de sala de aula virtual. As coisas, você tem que trazer os materiais, trazer as atividades, ok? Se tiverem alguma dúvida, podem me contatar quando precisarem, mas o ideal é que vocês consigam agora ajudar o outro, né? Porque se a gente vai ajudando nossos colegas, então se comuniquem, façam um grupo de WhatsApp, às vezes, para tirar dúvida. E quanto mais a gente ensina os outros a usar a ferramenta, mais a gente aprende. E também, gente, não tenham medo de experimentar, tá? De testar, de apertar os botões, dá para desfazer no computador. Se vocês quiserem, criem um e-mail para vocês, só para vocês entrarem como aluno e ficar vendo se está tudo certinho mesmo, se está tudo da maneira como vocês querem que os alunos visualizem, ok? É bem legal você fazer esse esquema, igual eu fiz, mostrando para vocês o aluno entrando e depois o professor vendo o que o aluno fez, para você poder ter essa ideia dos dois lados e ver se está realmente as tarefas do jeito que você imagina. Pessoal, não se desesperem, tá? É normal se sentir inseguro com a tecnologia se você não tinha o costume de usar, mas saiba que se você está decidido a aprender, agora estamos todos juntos, estamos todos nesse desafio da educação tecnológica, mas nós vamos passar por ele. E tomara que, quando nós voltemos às nossas salas de aula, a gente continue usando a tecnologia, que a gente não esqueça as coisas boas desse período, e que a gente, quem sabe, continue usando essas tecnologias aí daqui para frente.